Eu acho que uma coisa a primeira coisa que aparece também é a questão da idade, né. Sim, 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 a questão da idade. E o pessoal pergunta bastante, aceita até se qual a idade ela foi para a escola, né, que idade que ela foi. E eu costumo trazer esse ponto, né, da idade como algo que me fez inclusive questionar e me sentir essa culpa, né, de colocá-la com 1 ano e 4 meses. Mas a gente também não tem como a gente diz, não tem um manual da vida perfeita e também não tem um manual da parentalidade perfeita. Então, não necessariamente tem uma regra para que a gente estabeleça, olha, a partir de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje em dia a gente tem um mar de informações, né, então a gente tem uma série de fontes que dizem que é 1 ano, a partir de 1 ano de idade, que é quando a criança tende a ter esse processo mais sociável, aproveitar mais as relações sociáveis na escola e as atividades escolares em conjunto, né, em coletivo. Tem fontes que dizem que não, a criança tem que ficar em casa até os 3 anos de idade, né, então assim, eh, é importante a gente pensar também e legitimar os nossos sentimentos enquanto pais, porque existe também um certo limite em determinada situação familiar, que é necessário também um respiro. E o que eu falo da rede de apoio paga sendo a escola, é justamente esse respiro, um respiro para você trabalhar, um respiro para você fazer uma atividade física, um respiro para você resolver um problema, um respiro para você, enfim, cuidar de você, da casa, da família, sei lá. Então, a gente legitimar também a nossa vontade nesse meio, né. E sim, pensar no critério, né, no sentido de por que que eu estou colocando meu filho na escola ou porque eu não quero colocar, é importante porque muita coisa é nossa, né. Eu fiquei com medo de colocar a Eva com 1 ano e meio na escola, e eu comecei a analisar que era muito mais um medo meu, talvez trazendo uma privação para ela, de viver esse processo, do que necessariamente uma subestimar mesmo as capacidades, né, dela, de se desenrolar, de passar por uma frustração, porque a gente teve um processo de adaptação também na escola, né. E então esse processo de adaptação, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas foi um processo que, foi respeitoso. Mas em contrapartida houve choro, houve frustração, houve vontade de tipo assim: "Ai, será que eu deveria estar colocando ela aqui, né? Será que eu deveria, estar com ela em casa?". A primeira vez que ela pegou, né, uma virose, então eu meu Deus do céu, o que que eu fui fazer, né? Mas na realidade é isso que o Caio partilhou, né, até quando também a gente vai evitar as frustrações que são extremamente necessárias para o desenvolvimento da criança, né, dela saber, dela aprender, dela entender que o mundo não já diria minha cliente, eu acho que já até falei aqui, né, o mundo não é algodão doce, e não é mesmo. Então a gente protege, a gente cuida, a gente orienta, a gente encaminha, mas a gente também quer ver um ser humano autônomo e independente, então fomos dando os recursos para ela ali na altura, para ela encarar essa fase de adaptação que foi um processo tanto para ela quanto para a gente também, mas foi muito bom. É, porque no fim das contas é isso, né, não tem a idade. Se você colocar o seu filho novo, "Ah, meu filho é novo, vai ter criança mais velha e vai bater no meu filho". Ou então você também pode falar: "Ah, vou segurar". Aí você coloca seu filho mais velho, ele vai conviver com crianças mais novas. Então, assim, essa questão da idade também é muito relativa. E mesmo a questão da idade e do tamanho da criança, porque você vai ter crianças são crianças e elas são seres humanos e cada ser humano tem seu perfil. Então não adianta. Se seu filho for maior, você achar: "Ah, não, meu filho é maior, eu vou botar ele na creche porque ele agora já está". Pode ser que ele chegue na creche e encontre uma criança menor que bata nele, no sentido não é bater, porque as crianças dessa idade não saem na porrada, mas é uma mordida, é uma disputa pelo mesmo brinquedo, são coisas nesse sentido, é um ciúme da professora, entendeu? Não é que as crianças vão lutar dentro de um ringue numa sala, não é nada disso. Mas nessa parte da questão de idade, você vai ter creches que têm, por exemplo, de meses até 3 anos de idade, tem umas que vão até os 6 anos, então, assim, tudo isso vai ser muito relativo. Então, nessa questão da idade, qual a idade certa? Existem recomendações que dizem que a partir, dos 18 meses é uma boa idade para colocar, numa creche. Não que é a melhor idade,
mas é porque a criança já tomou as vacinas, tem muito mais a ver com essa questão de saúde, e exposição a vírus e bactérias, do que a questão de convívio. Porque nessa questão de convívio, se seu filho é mais novo ou mais velho, isso não vai fazer, no final das contas, não vai fazer diferença nenhuma, a questão de qual a idade. Você pode achar que seu filho ou sua filha, por ser mais velho, vai conseguir, estar mais seguro, quando na realidade, isso não vai fazer muita diferença, porque ele vai ser colocado à prova com coisas que ele nunca colocou ainda. Ele vai estar lá sem a mãe, sem o pai, sem a família, e vai ter que começar a conviver com estranhos e aprender a lidar com isso, né. Isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, assim, se precisar ter, né, esse início escolar, dizem que uma boa idade seria a partir dos 12 meses. Então, isso que o Caio falou sobre a questão da vacina, passar os 18 meses, é isso que eu falei também lá no comecinho, sobre ter várias fontes. Então, hoje em dia, a gente precisa também levar em consideração tudo isso, mas também a nossa realidade enquanto família. O que cabe pra gente, o que funciona pra gente, né? O que está dentro do nosso contexto familiar enquanto necessidade. Então a gente vai ponderar, mas a gente teve perto da gente pessoas que realmente tiveram que colocar o filho com 6 meses, porque tinham que voltar a trabalhar, assim, com um grande pesar no coração, né? E assim, é real necessidade hoje em dia das pessoas. Mas a gente precisa ponderar. O desejo da criança, dela demonstrar também interesse, legitimar o nosso desejo também de ter esse tempo para aplicar em outras coisas para além da parentalidade, e todo o processo de equilíbrio da própria família, do contexto familiar, porque isso contribui para um equilíbrio, às vezes emocional da mãe, um equilíbrio emocional e até profissional do pai, para poder focar em outras coisas, de repente focar um pouco mais no trabalho, coisa que às vezes a gente mesmo com a Eva aqui, a gente tinha algumas certas dificuldades de lidar com essa desse equilíbrio, né? Então ter 3 vezes na semana onde ela não está com a gente e tá assim aproveitando, curtindo, 3 horinhas e meia praticamente lá na escolinha, 4 horas que seja, é um respiro pra gente, então não necessariamente tem uma idade correta, tem aquilo que funciona pra vocês, né. E também uma coisa importante também é saber quando não colocar, né, Sim. o seu filho ou sua filha na creche. Basicamente, quando não colocar, o que é recomendado é quando seu filho está doente. Tirando isso, não tem nenhuma outra recomendação de você não colocar seu filho na creche. Obviamente que vão ter, coisas a ver com a sua realidade. Por exemplo, a gente conheceu pessoas que são uma família que é vegetariana ou vegana, eles não queriam colocar o filho deles numa creche que não respeitasse isso. Não era nem que fosse uma creche vegana, mas que fosse uma creche e respeitasse, assim, o filho deles vai comer separadamente das outras, porque ele é vegano ou ele é vegetariano. Então, respeitar essa opção da família também é uma coisa que leva a você a não querer colocar seu filho em determinada creche. Mas, por exemplo, a criança está doente, é a única recomendação. Outra recomendação para crianças que são muito novas, é você não colocar as crianças na creche num momento de transição, quando elas têm lá, menos de 2 anos. Se você estiver mudando de casa, de saindo de um lugar para o De país outro, mesmo, sei de lá. país, todo esse tipo de coisa, é recomendado que, se a criança ainda não está na creche, que ela não ela você espere um momento, porque senão é muita mudança, mudança de casa, de rotina, e aí ela vai também ficar longe dos pais. Isso também é algo que, se possível, sempre se possível, né, porque obviamente cada um vai ter sua realidade, se possível, é bom ser evitado. E nesse momento, por exemplo, a Eva não está indo na creche, porque a gente é imigrante e os avós dela estão aqui. Uhum. Então, assim, pode ser também por escolha. Então, tipo assim, nesse momento a gente escolheu que ela fique em casa, Com os sendo avós, né. mimada pelos avós, do que ela vá pra creche. Os avós dela vão ficar aqui por um tempo só. Então se eles vão ficar aqui por um tempo, e ainda a gente vai privar uma parte desse convívio, a gente, como eles não estão do outro lado do oceano, a gente optou por tomar essa decisão também, né, que eles tenham esse convívio. Então, assim, resumidamente sobre isso do não colo quando não colocar uma criança na creche, é um pouco disso, é quando a criança está doente ou se a família estiver passando por uma grande mudança. Fora isso, não tem motivo nenhum para você não colocar o seu filho na creche. Sim.